E aí, pessoal, por que ficar parado é a pior coisa que você pode fazer na sua vida? Nesse vídeo eu vou falar sobre isso e se você tá parado, nesse vídeo eu vou te dar a solução, coisas que funcionaram pra mim. Então vou te dar, vai ser um choque de realidade aqui pra você ver como que se você tá parado agora hoje em dia, o caminho que você tá, você pode se arrepender muito e encontre uma solução o mais rápido possível, cara. Porque você tem que fazer coisas. Bom, um exemplo grande meu foi março de 2020. Todo mundo sabe aí que época foi essa aí. Eu fiquei parado. Eu estava no México. E eu estava a apenas uma semana de ir para os Estados Unidos. A minha última fronteira quando eu estava viajando de van. E quando eu pisei meu pé no México, todas as fronteiras se fecharam. O Eu lembro do pronunciamento do presidente dos Estados Unidos na época, que eles iam fechar as fronteiras dos Estados Unidos para não passar ninguém, e todas as fronteiras do mundo estavam fechadas. Eu fiquei preso no México. E eu fiquei parado. Eu fiquei parado na minha van, no meio da rua. Literalmente, eu estava morando na parte de fora de uma oficina, que eu estava consertando a van. Eu lembro que que tava com o Jesse e o Churastei, eles estavam morando na oficina. E depois a gente pegou um Airbnbzinho ali, bonitinho, numa cidade no meio do México lá também. Cara, eu fiquei uns 3 meses parado. Eu lembro como eu fiquei ruim. Foi nessa época que eu comecei a ficar com ansiedade, foi nessa época que eu meu coração começou a bater forte, eu ficava tomando energético toda hora, eu ficava só jogando videogame, porque não tinha nada pra fazer, não tinha simplesmente nada que eu poderia fazer e nada pra fazer. Eu tava no meio do México, no meio do deserto do México, simplesmente. Eu lembro de outra época também, na minha vida, que eu fiquei parado, que foi na adolescência. Antes de eu começar a vender brigadeiro, eu era um cara que era um nerdola da escola. Eu não falava com ninguém, eu fedia, eu tinha poucos amigos, eu acordava tarde e também foi uma época muito parada na minha vida de não fazer nada. Claro que você estuda e tal, quando você mora na casa dos pais, é estudante, mas apesar disso eu não fazia mais nada da minha vida. Eu só estudava e ficava o dia todo em casa jogando videogame. E essas épocas, poucas épocas da minha vida que eu fiquei parado, foram as piores épocas. E acontece, é super normal. O que não pode ser normal é você prolongar esse tempo, você ficar acostumado a achar que você tá parado é a sua nova realidade. Não, cara, é só um estado para você ir para outro estado. É simplesmente isso. Agora eu vou jogar umas informações aqui na sua cara para você ver o quão ruim, cara, que é ficar parado. O primeiro é que o tempo passa do mesmo jeito. É a matemática da vida. E o pior é que passa mais rápido. Quando você tá parado, já que não tem nada de novidade acontecendo, o tempo passa muito rápido. Ele passa e você não vê, os anos se passam, cara. E quando você vê, nossa, já estamos em março, meu Deus do céu, parece que a virada de ano foi ontem. Porque você não fez nada, o seu cérebro ele se acostuma a quando você tem aquela rotina, você acaba não se lembrando, você acaba não dando importância para coisas repetitivas. Então a sua vida ela passa mais rápida quando você está parado, quando você está não só parado, mas também numa vida repetitiva. E a sua vida passa mais lentamente quando você está fazendo muita coisa. Eu lembro que quando eu comecei a viajar o mundo, parecia que uma semana era igual 3 meses, porque acontecia tanta coisa de novidade em uma semana viajando o mundo, que pra mim, cara, parecia que tinha passado muito tempo, mas na verdade passou uma semana apenas. Então você vive mais quando você faz coisas. E como o tempo é sua moeda mais valiosa, é muito importante que você saiba disso também. Quando você está fazendo alguma coisa, as coisas passam mais devagar e você vive mais a sua vida. E o pior de todos, agora vem a pior informação, cara. Quando você tá parado, se você não está progredindo em nada, você não progredir é a mesma coisa de você regredir. Porque olha só, o mundo ele não está em uma linha reta, que quando você está parado, você está nessa linha reta e quando você está fazendo alguma coisa, você está numa linha mais curva. Não, o mundo ele está sempre numa linha curva, porque está todo mundo fazendo coisas. O mundo está sempre em evolução. Então se você está parado, você está nessa linha reta, na verdade você não, você está numa linha que está indo para baixo. Você não está fazendo um bom proveito do seu tempo e, enquanto isso, o mundo está em constante evolução e você está ficando para trás. Então, quando você está parado, meu amigo, você, na verdade, está regredindo. Agora vem uma grande... que eu botei aqui na lista aqui também, uma grande raridade. Se você está parado, se você não faz nada da sua vida, você é uma pessoa sem identidade na sociedade. Claro que você não é o que você faz, né? Você não é o que você tem. Porém,
quando as pessoas conhecem umas às outras, você logo pergunta para a pessoa, o que que você faz da vida? Que essa pergunta normalmente é para o seu trabalho, né? Porque normalmente o que você faz é o que é a sua maneira de você sustentar, né? Com o mundo capitalista que a gente vive. E se você não faz nada, mesmo que você não faz nada, nem que não seja para não fazer dinheiro, cara, você é uma pessoa sem identidade. Você é uma pessoa que não faz nada, você não é uma pessoa que é interessante. Porque pessoas interessantes, elas fazem coisas. Elas se especializam em alguma coisa. Sei lá, o cara se especializa em fazer malabares. Mesmo que malabares não dê dinheiro para ele agora. Mas ele é bom em fazer malabares. O cara é bom em jogar futebol no videogame. O cara é bom nisso. Agora, quem tá parado, o cara não tem muita coisa para conversar, não tem muita coisa para agregar à vida dos outros. E é isso que quando as pessoas estão buscando interações, elas estão buscando interações para agregar na vida dos outros e também as pessoas agregarem na sua vida. Se você não agrega na vida de ninguém com informações, com quem você é, com o que você faz, infelizmente as pessoas não vão querer gastar o tempo delas com você. Cara, essa é a grande realidade. Na vida adulta, pelo menos, é isso. Quando você conhece pessoas que estão fora do seu círculo de amigos próximos e familiares, essa é a troca que existe. Você agrega na vida da pessoa e a pessoa agrega na sua vida. Cara, eu não tô falando só de agregar, por exemplo, em business, não. É agregar mesmo em coisas pra fazer. O cara joga futebol bem, eu quero esse cara comigo porque eu quero jogar futebol com ele, por exemplo. Eu mesmo gosto de ficar perto de pessoas que gostam de jogar videogame. Eu faço campeonatos de FIFA aqui em casa, por exemplo, 2 vezes ao ano. A gente faz campeonato de Fórmula 1 também. E, cara, eu gosto de estar perto dessas pessoas porque elas jogam bem FIFA. Entendeu? E dá um campeonato legal quando eu jogo com essas pessoas. Esse é um bom exemplo para falar disso. Não tem nada a ver com negócios, não tem nada a ver com dinheiro, é mais por causa disso também. O exemplo mais simples possível. Então, se você é um cara que não faz nada da vida, e se você não faz nada, você acaba não sendo bom em nada, você infelizmente não agrega na vida de ninguém. E ninguém vai te querer por perto. Essa é a grande realidade. Agora vem uma coisa pior ainda, que eu anotei aqui, que quando você está parado, é muito perigoso, talvez um dos maiores perigos da sua vida, e também você vai se arrepender muito disso. Por que é perigoso? Porque aquela parada, né? Mente parada é oficina do capeta. Então, quando você não está fazendo nada, podem vir coisas ruins na sua cabeça, você pode ficar com depressão, com essas doenças aí que não são muito boas e que pode tomar muito tempo da sua vida para você sair disso. E, cara, você pode se arrepender muito disso e você vai se arrepender de ficar parado por muito tempo, porque, igual eu falei, o tempo, ele é escasso, ele é a sua moeda mais valiosa. E quando você não faz nada, você está gastando esse tempo fazendo nada, e fazendo nada, eu digo, scrollando nas redes sociais, não tendo progresso em nada, você infelizmente está jogando seu tempo fora. E isso, cara, quem vai pagar a conta é você mesmo, só que quem vai se dar conta disso é o seu eu do futuro. E hoje em dia não é tão difícil assim você fazer coisas, porque você tem mecanismos, né? Você tem tecnologias que te ajudam a fazer coisas. Como 10 anos atrás não existia, que a tecnologia muitas vezes ela te atrapalhava porque ela era muito complexa de você usar ela. Hoje em dia, cara, com inteligência artificial, com as facilidades que tem, não é nada difícil você começar alguma coisa nova. Antigamente, eu mesmo quando fiz o Vinfinda era para ser site e redes sociais, do canal de YouTube, Instagram e tudo mais. Mas para fazer site era tão complexo que eu desisti do site, porque eu tinha que primeiro aprender a fazer um site, que não era a minha especialidade, eu não queria aprender a fazer um site para fazer um site, para depois botar esse site para funcionar e fazer o que eu realmente queria fazer, que era fazer meus blogs aí, meus vídeos de viagem. Só que hoje em dia fazer um site tá muito fácil, cara. Olha só, vou fazer um site sobre mim, as coisas que eu gosto de fazer. Quem sou eu? Vou aqui abrir um site para mim, criar um site, tem a opção de fazer com código e tal, mas, cara, eu não sei nem para onde é que vai isso. Fazer com IA e, caraca, já tô aqui no domínio. Vamos aqui, ó. Nome do site: Eliezer quer um amigo. Ó, já tá fazendo o domínio. E eu vou fazer um site aqui sobre mim. Eu vou falar dos jogos que eu gosto, das paradas que eu gosto. E se você quiser ver, meu amigo, você entra no meu site. Olha só que inovador. Bom, eu demorei literalmente 5 minutos. Assim, não é nada profissional. É um site pra tu me conhecer. Ó, que eu vou publicar e vou mostrar pra vocês, ó. Oi, eu sou o Eliezer. Aqui, eu sou bom no Fórmula 1, FIFA eu tô melhorando, fiquei em terceiro no último campeonato e xadrez também.
Aqui em casa tem campeonato de Fórmula de FIFA 2 vezes ao ano e estamos procurando pessoas que sejam boas no karting. Futebol me aposentei por causa de dores na virilha e canelite. Aqui, ó, primeiro no campeonato de Fórmula 1, aqui minha foto aqui, ó, de primeiro lugar. E terceiro no campeonato FIFA. Mas olha só, cara, como a gente tá falando que ficar parado é a pior coisa que você pode fazer, a Hostinger, que eu criei meu site na Hostinger aqui em menos de 5 minutos, ele te ajuda a dar seu primeiro passo para você fazer suas coisas. Um site que antes era muito chato de fazer, você faz se divertindo. E o melhor, se você não tiver computador para fazer um site, tudo bem, você pode fazer um site do seu celular, cara. E como a gente tá no início do ano, a Hostinger tá com uma promoção incrível, que é a melhor promoção do ano, já agora no início, para você dar seu primeiro passo. Então, você se cadastra na Hostinger, no QR Code que está aparecendo aqui, ou no link da descrição, e usa o cupom ELIEZER para você ter 10% de desconto extra. Ó, mas lembre que essa promoção é por tempo limitado, e se você quiser dar seu primeiro passo em alguma coisa em 2026, usa Hostinger, tem tudo a ver com esse vídeo, e eles têm a IA e outras facilidades também para você criar o seu site e dar seu primeiro passo. O link está na descrição ou no QR Code. Mas, como prometido, eu falei que eu ia dar soluções para você sair do zero, para você dar o seu primeiro passo. E a primeira solução, cara, é a mais importante: fazer dinheiro. Se você parar para pensar na matemática da vida, se você está parado, você não está trabalhando, você não está gerando caixa, gerando dinheiro, por exemplo. E alguém está trabalhando para você então, alguém está pagando suas contas. Não sei se você tem consciência disso, que alguém está sempre pagando suas contas. Uma luz que você acende na sua casa, um banho que você toma, alguém pagou por aquele banho, alguém pagou por aquela luz. Então, quando você tem consciência disso, você fala, caramba, mano, eu não quero ficar na casa dos meus pais para sempre, eu tenho que começar a fazer meu dinheiro para ajudar meus pais ou para eu sair de casa e morar sozinho. Eu tive consciência disso já faz... desde a minha adolescência, eu comecei a fazer dinheiro vendendo briadeiro, que foi meu primeiro trabalho, cara, eu acho que tinha 16 anos de idade, eu fiquei 2 anos vendendo briadeiro. Porque justamente isso, eu não queria ficar na casa dos meus pais para sempre, eu tinha consciência que meus pais estavam pagando para eu viver, a minha comida, a minha energia. Você gera um custo também mensal para os seus pais. E a partir de uma certa idade, geralmente a idade são os seus 18 anos de idade, você já é dono de si próprio, você já é responsável por si próprio. Então, se você ainda mora na casa dos seus pais, se ainda tem alguém pagando suas contas, quando você tem seus 20 anos de idade, com seus 18, 25 anos de idade, você tem que sentar com você mesmo e ver por que isso está acontecendo. E normalmente é porque você está parado, né? Senão se você estivesse fazendo alguma coisa, para ajudar nas contas, isso aí já ajuda, né? Mas quando você reconhece isso, que cara, se eu tô parado, tem alguém pagando para mim, isso já ajuda bastante a você começar a entrar no jogo de sobrevivência da vida. Porque, cara, a gente vive em um mundo capitalista. Normalmente alguém te pergunta o que você faz e você responde normalmente com o seu emprego, porque as coisas que você faz normalmente são as coisas que você faz para ganhar dinheiro. Porque o seu tempo muitas vezes tem que ser para ganhar esse dinheiro para pagar as suas contas, né? Porque tudo tem um custo. Então, quando você está sobrevivendo, quando você tem que pagar suas contas você mesmo, aí você arranja super rápido alguma coisa para você fazer. Nem que seja alguma coisa que você não goste, mas já é um começo. Fazer uma coisa que você não gosta já é melhor do que você estar parado. Porque uma coisa que você não gosta, você vai estar fazendo até achar uma solução, até achar um escape para fazer alguma coisa que você gosta. Eu já fiz várias coisas que eu não gostava, mas isso me ajudou muito a eu fazer coisas que eu gostava. E eu sei que muita gente está parado também por medo de errar, por medo de você falhar e as pessoas verem sua falha. Mas, cara, tá tudo bem, cara. Eu tenho uma história muito boa disso. Eu, como eu falei, fiquei 2 anos vendendo briadeiro. Eu comecei, se eu não me engano, com meus 16 e até meus 18, aí, quando eu comecei a viajar o mundo. Meu objetivo era vender briadeiro para fazer dinheiro para viajar o mundo. Cara, eu fiquei 2 anos. 2 anos vendendo briadeiro. E nesses 2 anos eu juntei tudo para eu conseguir fazer a minha viagem, né? Comprei meu mochilão, fiz meu passaporte, comprei minha passagem, tudo isso com o sonho de viajar, cara. Sair de Brasília, minha cidade, e viajar a vida inteira. Eu não tinha ambição de voltar para Brasília. Eu queria viajar e, sei lá, cara, daqui 2 anos eu voltava. Mas, na minha primeira viagem, eu peguei minhas coisas, depois de 2 anos vendendo briadeiro, eu fui para a Europa. E eu durei apenas 7 dias. Eu falhei miseravelmente. Eu fui para a Europa logo no inverno. Eu vi que fazer dinheiro na Europa, eu queria continuar fazendo dinheiro na rua, na Europa não era tão fácil. Eu vi que na Europa as coisas eram diferentes. Eu era muito novo, era a minha primeira vez longe da minha família e tudo mais. E eu peguei minhas coisas, com 1 semana apenas, voltei para casa.
Ou seja, eu falei miseravelmente, cara, virei piada com meus amigos, todo mundo me zoava, eu fiquei mal também, mas fiquei mal por 2 semanas. Depois eu peguei minhas coisas, um dinheiro que me sobrou, desses 2 anos vendendo brigadeiro, e voltei a viajar de novo, dessa vez na América do Sul, e aí sim eu viajei pra sempre, né? Fiquei 10 anos viajando o mundo. Então, cara, errar é normal, velho. E você fazer, lembra, você fazer a coisa que você não gosta e fazer as coisas que não estão do jeito certo, estão de um jeito que estão errada, para depois você se acertar, ainda assim é melhor do que você ficar parado, cara. Porque você está fazendo alguma coisa, você está errando para você aprender. Então, você está aprendendo, você está fazendo coisas. Ainda assim é melhor. Cara, por isso que eu falo, ficar parado é a pior coisa que você faz. E outra coisa que ajuda, só que essa ajuda de uma forma invisível e no longo prazo, só que ajuda muito, é natureza e exercícios. Você colocar o seu corpo com mais contato com natureza e o seu corpo para você ficar mais ativo em coisas, exercícios de você fazer uma caminhada, fazer exercícios de musculação, cara, isso ajuda absurdamente, porque muitas pessoas que estão paradas, elas estão assim porque elas têm falta de motivação. E você fazer exercício te dá uma confiança enorme e te dá uma motivação enorme para você fazer qualquer coisa. E essas duas coisas são bastante para você começar qualquer coisa. E estar na natureza é muito mais importante do que a gente imagina, cara. Porque é uma parada que meio que invisível. Só quando você tá na natureza no dia a dia que você sente diferença. E olha só, eu tenho um exemplo perfeito disso. A gente tem essa casa aqui no Porto, que fica na cidade, numa vizinhança, tudo normal, e a gente tem o nosso terreno que fica, né, no interior de Portugal, que a gente vai lá para fazer nossos trabalhos. A gente, por exemplo, terminou a tiny house, e a gente fica na tiny house, e no final de semana ou outro a gente vem aqui para o Porto e fica nessa casa. E eu noto a diferença na hora. Quando eu tô numa casa, ela é feita de concreto, tem 4 paredes. O que eu tenho de natureza aqui ao redor de mim, cara? Eu tenho umas plantas que a Ida comprou ali e, cara, nem o sol, nem o céu eu vejo muito, porque a gente coloca as cortinas, a gente bota... a janela é muito grande, mas mesmo assim eu não fico olhando pra janela toda hora, ou então eu fico no escritório, ou então eu fico assistindo televisão, e eu não vejo, assim, não tem o céu ao redor de mim, não tem o dia passar, não vejo todas as nuvens que estão no céu ao meu redor. Quando fica de noite, eu nem vejo se tem estrela no céu. Você não presta atenção nessas coisas quando você tá numa casa. E a vizinhança aqui, eu saio na rua, são outras casas, e você não vê muita natureza. Mas, quando você está na natureza, cara, parece que o seu cérebro te agradece, parece que o seu cérebro consegue respirar. E a sua mente fica mais desocupada, fica mais natural, fica mais feliz, entendeu? Então, quando você tem mais contato com a natureza, isso abre muita coisa para a sua criatividade, para os seus pensamentos fluírem mais, para pensamentos ruins serem mais difíceis de conseguir sua atenção, para você se sentir mais motivado de fazer coisas, que não sejam coisas que sejam sentar no sofá e assistir televisão, para você andar, por exemplo, que muitas vezes, para muitas pessoas, o simples fato de você andar já é difícil, de você sair da sua casa para andar na rua, fazer uma caminhada já é difícil, mas na natureza você se sente com vontade, porque a natureza é legal, cara, passarinho cantando, você vê o dia passar, você vê quando tá de noite, vê um pôr do sol, e isso faz muita diferença, só que é invisível essa diferença. No caso, eu falo invisível do longo prazo, né? Eu acho que só esses dois aí, se você fizer, cara, você já fica com uma vontade absurda de fazer, fica motivado de fazer alguma coisa nova na sua vida. E lembre-se, se você continuar nesse estado parado, você vai 100% se arrepender no futuro. E o seu eu do futuro, ele não é uma pessoa diferente, ele é você. Só que, uma correção do tempo alguns anos pra frente. Só que essa pessoa do futuro, ela não tem a oportunidade de fazer as coisas que você tem agora de fazer. Que você pode simplesmente, com poucos atos, dar uma caminhada, abraçar uma árvore, fazer um site na Hostinger, por exemplo, que você tem agora. Agora você tem o tempo. Cara, o tempo é outra parada invisível também. Você não vê, mas ele conta, cara. A gente já tá, mais da metade de janeiro, de 2026. Ano de Copa do Mundo. Ano de GTA 6. Faça coisa da sua vida, ficar parado é a pior coisa que você faz. Lembre-se, se você quiser fazer um site super rápido, igual eu fiz aqui agora também, entra na Hostinger, faz seu cadastro aqui em cima, no QR Code ou na descrição, usa o meu cupom Eliezer e até o próximo vídeo.